Olá, 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 todos bem? Meu nome é Leonardo, Vargas, mas podem me chamar de Leleco e essas são as minhas aulas. Temos aqui a terceira aula de revisão, então se é uma revisão, tem que ser rápido, tá? Tem que ser pontual. Vou procurar ser direto, o máximo que eu puder. Exemplos, eu vou ter que trazer poucos exemplos, mas com a jurisprudência que eu vou trazer, vai dar para a gente tirar de letra aí o que é polícia administrativa. E então, essa é uma aula de revisão para os meus alunos da graduação. Terminou, né? Vamos lá. Poder de polícia é o nosso tópico agora, terceira aula. A gente já falou de outros poderes administrativos e agora a gente fala do poder de polícia. Tá? No finalzinho, eu mostro um resumão na sua tela, e aí você bate o print, mas não vai para lá, não, vai não, fica aqui, né? Vamos até o fim, tá? É o poder de polícia que a gente está falando aqui, é o poder que a administração pública possui, não para aplicar a lei penal. Então, não é a polícia que envolve os órgãos de segurança pública, né? A atividade principal dos órgãos de segurança pública. Não estou falando disso, estou falando da polícia administrativa que se utiliza, né, de um poder para poder conter, né, o interesse privado, logicamente, em prol do interesse público. Né? O fato de você, por exemplo, se utilizar de um bem público, né, não quer dizer que você pode usar como se fosse seu, privado. Eu vou montar um cercado agora e essa praça, né, vai ser meu exercício da minha atividade econômica. Vou vender lanches, mas só aqui, ninguém pode sentar aqui, tá? Porque esse bem agora é meu, é público, mas eu delimitei. Não, não é assim, tem que ter isso, só a administração pública pode autorizar você a fazer isso, beleza? Então, temos aí, né, conceitos e fundamentos, o interesse coletivo, né? A gente busca o interesse coletivo e não anula direitos. A gente faz o quê? Condiciona, restringe, freia o exercício de atividade, né? Porque você, por exemplo, tem uma propriedade que você vai poder construir sem dar a mínima para ninguém, né? Você vai construir um prédio de 20 andares e você não vai até um órgão público, até o poder público, até a administração pública e pedir aquela licença para construir. Não, essa licença é exatamente o exemplo do poder de polícia. Tá? E, consequentemente, quando você pede a licença, você paga um tributo por isso. Eles vão analisar a documentação, vão fazer fiscalização, né? E isso é tributado, e para ser tributado precisa estar descrito em lei, e está aí. O poder de polícia é descrito no Código Tributário Nacional, artigo 78. É a atividade da administração pública que condiciona, restringe, freia o exercício de atividades de uso de bens e direitos pelos particulares em nome do interesse da coletividade. Tá? Agora a pegadinha, não anula direitos, ele só condiciona, restringe e freia. Você pode, você é livre para ir e vir? Sim. Então você é livre para ir e vir dirigindo o carro? Não, só se tiver a carteira de habilitação. Né? É isso que é o poder de polícia, esse é o tal do poder de polícia de trânsito. Tá bem? Então, a pergunta agora, ou a pergunta não, um fundamento também é a supremacia geral. A administração pública não é hierarquicamente superior a gente, não é isso. Ela tem apenas a supremacia do interesse público, né? Em prol do interesse público, ela vai agir, né, sobre o meu interesse privado. E isso é supremacia geral e não hierarquia. Tá? Hierarquia só ocorre com quem tem um vínculo com a administração pública. Lembra? Poder hierárquico? A gente já gravou uma aula dessa, eu acho que foi a segunda aula, salvo engano, né? Enfim, vamos lá. Então, umas características essenciais é esse. Existe poder de polícia preventivo com exigência de licença, por exemplo, de licença para exercer alguma atividade. Uma atividade econômica pode, de repente, a administração pública exigir uma licença, exigir um alvará de funcionamento. Né? Esse
caráter preventivo do poder de polícia. Né? O caráter também é de abrangência para não somente o poder executivo, mas também o poder judiciário, o poder legislativo. Um exemplo bem bacana do poder judiciário atuando com o poder de polícia é a justiça eleitoral. Né? Ela delimita como é que vai se dar, por exemplo, a propaganda eleitoral. Né? Se os santinhos não têm, por exemplo, onde foi feito, por quem foi feito, tem regra da resolução de propaganda que sempre sai perto de eleições e que diz, olha, tem que ser assim, o recorte, o tamanho e tal. Saiu do parâmetro da resolução, pronto, a Justiça Eleitoral vai lá exercer o poder de polícia e uau, pode pegar, né, todas essas propagandas irregulares, autuar e etc. Isso, exercício do poder de polícia. E aí temos a fundamentação também na supremacia do interesse público sobre o privado, né? Uma hierarquia, né? Ao aplicar multas, é uma supremacia geral. E multas também é típico de poder de polícia. Né? E presta atenção, que jurisprudência é essencial. Essa e mais acho que umas duas ainda que eu vou falar, essenciais. Tá? Aqui nem tanto, aqui é o normal, que deveria ser normal. Né? Construiu irregularmente, clandestinamente, né? Numa calçada pública, geralmente às vezes, né? As calçadas são bem largas, e aí a pessoa aproveita e faz toda uma estrutura, né, de lanche, né, e com vidro, com blindex, com mármore não, azulejo, né, põe azulejo na calçada e tudo, bem bonitinho e tal, usando ocupa clandestinamente aquele bem público, a calçada. Tá? E aí a administração pública pode ir lá demolir, desocupar. Nessas situações, eu acho que seria adequado a administração pública se utilizar de uma advertência, de uma notificação, né, ampla, divulgada nas mídias, né, dizer que isso é impróprio, né, o uso do interesse público é como se fosse seu bem privado, não dá, não pode. Né? E isso, a manifestação do poder de polícia e administração pública pode ir lá e não precisa de autorização do judiciário para isso, não precisa indenizar também, tá? Ele pode, de repente, dar algum benefício, algum auxílio, né, financeiro para ele. Olha, vou te dar aqui 3 meses, porque sei que você gastou aí e também ele quer o seu voto no final do mandato, entendeu? Voto, aí não, vou fazer a notificação, bora dar um auxílio, tá? Aí a pergunta é, será se também na polícia de trânsito pode ser exercida por guarda municipal? Presta atenção que polícia militar, né, tem um batalhão específico que faz convênio com o Detran, né, e que aplica multa de trânsito. Por que o município, junto com só a guarda municipal, não poderia? Pode, desde que tenha lei autorizando. Até porque a fiscalização é uma competência administrativa comum. É competência legislativa da União fazer a legislação de trânsito? Sim, está lá na Constituição. Mas quando ela fez o Código de Trânsito Brasileiro, o Congresso Nacional, e aí no Código de Trânsito Brasileiro estipulou que a fiscalização de trânsito pode ser feita por todos os entes da administração pública, né? Por todos os entes federativos, desculpa. E aí dentro do Estado, o Estado vai dizer, ó, Detran vai fazer, e o município pega e diz, olha, a Guarda Municipal vai fazer e o meu Instituto de Mobilidade Urbana vai fazer. Pronto, tranquilo, tá? Vou criar um ente da administração pública direta, uma autarquia, e vou criar também um órgão, né, municipal, que é a Guarda Municipal. Pronto, criou o órgão Guarda Municipal, criou os guardas municipais, criou a competência deles, administrativa, ou seja, botou lá na lei que ele pode aplicar multa de trânsito, tá tranquilo, é constitucional, tá aí o STF falando que foi. Outra, licenciamento de farmácias. Cara, isso é típico de polícia sanitária, né? A vigilância sanitária vai na farmácia e exige que eles
cumpra os requisitos sanitários, né? Agora, o Conselho Regional de Farmácia não pode exigir isso. O que ele pode exigir? A presença do profissional. Tem uma súmula que eu esqueci de colocar aqui, e aí eu pego rapidinho aqui. Cadê a súmula? Cadê a súmula? Cadê a súmula? Tá aqui. 561 da STJ, né, disse assim, ó, os Conselhos Regionais de Farmácia possuem atribuição para fiscalizar e autuar as farmácias quanto à presença de profissional farmacêutico, mas não com relação a licenciamento sanitário. Não, isso aí já tem órgão e ente que faz isso. Então, não é competência dele. Tá? Então, foi um caso concreto em que o Conselho queria exigir licença sanitária das farmácias de drogaria. Não é essa a competência. E aplicava a multa. Não é essa a competência desse Conselho. Tá? O Conselho faz outra coisa, está fora da competência dele isso. Então, para fazer a polícia, precisa ter competência. Em resumo, é isso. Tá? A competência, claro, definida por lei. Beleza? Vamos lá, eu preciso ser mais rápido, tá? Porque o tempo, eu quero fazer isso em menos de 30 minutos, essa aula de revisão. E, então, sendo bem mais objetivo, o polícia administrativo vai aplicar leis administrativas, a administração pública vai aplicar leis administrativas, já a polícia judiciária vai aplicar a lei penal, né, repressiva, né, claro, não é só repressiva, tá? Mas ela vai fazer a investigação, né, do cometimento de uma infração penal, tá? De um crime, de uma contravenção. Isso se dá geralmente pela Polícia Civil, pela Polícia Federal. Tá? Já, por outro lado, a Polícia Administrativa, em regra, é preventiva. Pode ser repressiva? Pode. Tá? Pode também ser repressiva, mas a regra é ser preventiva. Ela vai restringir, por exemplo, bens, atividades, direitos. Já a Polícia Judiciária não, vai restringir a pessoas. Né? Vai restringir a pessoas. Tá legal? E a Polícia Militar, só um detalhe, ela pode, dentro da competência, né, que é estipulada por normas administrativas, por exemplo, um batalhão vai fazer as autuações administrativas de trânsito. Né? Ele vai poder aplicar multa de trânsito, né? Fazer a fiscalização. E o Detran, tendo convênio com o Detran. Né? E o Detran também, né? Agora, a Polícia Militar, tirando esse batalhão, outro batalhão aí vai poder fazer a Polícia Judiciária, vai poder fazer, por exemplo, a aplicação da lei penal prendendo alguém em flagrante, né? Beleza? Vamos seguindo, bem rápido, bem sucinto, procurando ser, né? A licença, né, e a autorização são dois tipos de atos administrativos, sendo que a licença é um ato administrativo vinculado, ou seja, a margem de liberdade aqui, ó, para a administração pública, não há. Se você preencher todos os requisitos para conseguir o alvará de funcionamento, pronto, toma teu alvará de funcionamento. Tá? Se você não preenche os requisitos, a administração pública vai dizer, vai te dar um prazo, você preencheu, pronto, tá aqui. Tá? Já a autorização vai usar uma rua aqui para fazer o carnaval, eu não vou te autorizar a fazer uso da rua no carnaval na quinta-feira depois da quarta-feira de cinzas. Na ressaca, bloco da ressaca. Não vou. Aqui já o Batista, às 6 horas da tarde, como a avenida principal aqui da nossa cidade, né? Já quinta-feira, dia útil, né? A gente não vai permitir isso, tá? Por quê? Por causa do trânsito, né? Não tem como, né, fazer isso às 6 horas da tarde, tá? E é discricionário, margem de liberdade da administração pública. Então, licença, ato vinculado, sem margem de liberdade. Autorização é ato discricionário, licença, ato vinculado. Falei, não foi? Licença, ato vinculado, sem margem de liberdade. Autorização é discricionária, e tem margem de liberdade dentro dos termos da lei. Beleza? Olha aí, interdição de rua para festa, autorização, alvará para construir. Só tem um detalhe, a licença, né, já teve algum julgado aí do STJ dizendo que a licença para construir, que é o alvará para construir, é discricionária, mas não é algo sedimentado. Né? Também a doutrina também vem e diz que a licença ambiental
é discricionária, né? Mas a regra é essa, né? Caiu na prova, pode marcar, se não falar construção, se não falar ambiental, né? Pode marcar tranquilamente que vai ser um ato administrativo vinculado, né? Para facilitar o decoreba, a autorização é um ato administrativo, licença é um ato administrativo. Licença, na sua expressão, na expressão licença não tem R, vinculado também na expressão vinculado não tem R, então, por isso, licença é vinculado. A autorização tem R, a expressão autorização tem R, a discricionária tem R, a expressão tem R, então é discricionário, tá? A autorização é um exemplo, beleza? Precário quer dizer que a qualquer momento a administração pública pode revogar aquela autorização, tá? É precário, revogar e não anular, tá? Revogar é precário. Pode anular, mas é por outros termos. O que eu estou querendo dizer quando precário, ela pode revogar, tá? Beleza? Olha aí a taxa de polícia, né? É um tributo, tá? A taxa de polícia é um tributo. E essa taxa de polícia é um tributo que é diferente do imposto, que também é outro tributo, tá? Então não confunda as coisas. Se você ainda não sabe tributário, você vai estudar ainda tributário, tenho certeza disso, e vão compreender que tributo é gênero no qual tem várias espécies, né? 5, né? COSIP, contribuição de melhoria, contribuição social, imposto. Não, COSIP está dentro de contribuição social, né? Desculpa. Contribuição social, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, taxa e imposto, né? Esses são os 5 tributos que a gente tem. E esses tributos, né? Um deles é a taxa de polícia. Por isso que o Código Tributário Nacional precisou estipular, tá? O que conceituar, né? O poder de polícia, a polícia administrativa, tá? Para poder estipular um tributo para isso. Cada lei vai criar, para determinada atividade, a necessidade de recolher essa taxa, esse tributo, tá? Precisa ter lei para cada atividade que for ser policiada, que vai ser fiscalizada, tá bom? Porque essa lei vai dizer quem é competente, né, que vai fazer essa fiscalização. E aí uma discussão que teve é o alvará de funcionamento, quando vai renovar, né, o empresário não tem a fiscalização lá na porta da sua atividade, lá da porta do seu estabelecimento, e pensou, pô, se não tem uma contraprestação, porque toda taxa exige uma contraprestação para poder ser cobrada, ao contrário do imposto, o imposto não precisa dessa contraprestação não, tá? Agora a taxa precisa dessa contraprestação. E aí ele pegou e disse, não tem porta a porta, fiscalização presencial, e aí o STF disse, não precisa, tá? Basta ter um órgão estruturado, porque esse órgão vai receber a sua documentação, vai analisar, precisa ter essa estrutura competente, esse órgão físico está lá, ele só não vai precisar ficar fazendo a fiscalização, não precisa. Tá? Já se presume que ele está fiscalizando e ele pode fiscalizar remotamente hoje em dia também, né? Enfim, pode, tá? A taxa de renovação e funcionamento é constitucional, não precisa ter uma fiscalização presencial, porta a porta, tá? Para o exercício da taxa, para a cobrança da taxa de polícia. Tá? Não precisa ter essa fiscalização porta a porta para a cobrança da taxa de polícia, beleza? E aí, o ciclo de polícia ele se dá dessa maneira, essas 4 fases. Tá? A gente observa isso com o exemplo da Polícia Administrativa de Trânsito. Né? Tem a legislação, tem o Código de Trânsito Brasileiro, que vem chamada aí de legislação ou ordem, a anuência prévia com consentimento, a segunda fase, nem sempre vai ter consentimento, e fiscalização, né? A fiscalização, consentimento, desculpa, um exemplo você vai precisar da carteira de habilitação para dirigir, né? A anuência prévia. E a fiscalização vai existir, vai ter agente de trânsito fiscalizando, e se você não cumprir uma norma como deveria, vai ser aplicada a multa. Tá? A aplicação de multa é a 4ª fase de sanção, que nem sempre vai ter. Legislação e fiscalização sempre vai existir. Se tem poder de polícia sendo exercido, é porque tem lei. Se tem lei, tem fiscalização. Se vai ter sanção, se vai ter consentimento, a lei vai dizer. O Código de Trânsito Brasileiro diz que tem
né? Mas tem outras legislações que podem não ter. A questão também aqui, legislação não se delega, tá? O poder legislativo vai fazer isso, tem um poder legislativo definido pelas constituições dos estados e pela Constituição Federal vai dizer, né? Tudo dentro dos termos da Constituição Federal, né? Vai dizer quem que vai legislar sobre, né, determinada atividade. E agora, consentimento, fiscalização e sanção, pode delegar? A gente vai ver, mas é um detalhe, pode delegar uma parte, né, da fase de consentimento. Por exemplo, você vai tirar a Carteira Nacional de Habilitação, você precisa fazer exame, né, clínico, numa clínica privada, credenciar, uma autoescola, numa autoescola credenciada, né, enfim, fazer isso através desses atos materiais, através dessas pessoas privadas, quer dizer que a gente está delegando a fase de consentimento, até porque o exame de legislação você vai fazer no Detran, o exame de direção você vai fazer no Detran, a CNH vai ser impressa pelo Detran. Então, alguns atos materiais de consentimento podem ser delegados à pessoa privada de fora da administração pública. Assim como, né, alguns atos materiais da fiscalização, né, que a gente chama de corujinha, tem outros estados que chamam de pardal, né? Ele vai tirar foto, né? Pode ser uma pessoa privada. Aí ele manda para o órgão competente, o órgão competente vai fazer a análise, vai fazer a fiscalização, fechar a autuação, né? E fazer a sanção, né? Fazer a aplicação da multa. Mas só foi um ato material de tirar foto. Isso aí pode ser delegado para a pessoa privada, esses atos materiais. Tá? Agora, a pergunta posso delegar o consentimento, a fiscalização e a sanção? Tudo isso para uma pessoa privada, o município não quer aplicar multa de trânsito, ele vai dar isso para uma pessoa privada. Será que pode isso? Está aí o tema 532 respondendo. Se for da administração pública indireta a essa pessoa privada, então pode. Tá? Só precisa se atentar que os requisitos, como de praxe para as estatais, para as pessoas privadas da administração pública indireta, são esses. Ó. Capital majoritariamente público, serviço público típico de Estado, atuação em regime não concorrencial. Tá? Para ser administração pública indireta privada, é mais ou menos isso. Tá? É mais ou menos isso. Só não o serviço público típico de Estado, mas capital majoritariamente público, né? Ou vai ser exclusivamente ou majoritário. Sendo exclusivo já é majoritário, né? E regime não concorrencial, não concorrendo com ninguém. Um detalhe importante, a lei, né, vai autorizar a criação desses entes privados, tá? Então precisa de lei também, tá? E precisa ser da administração indireta, precisa ter esse capital, precisa ter esse serviço e precisa ter não concorrência. É isso, basicamente, que a gente precisa para delegar para uma pessoa privada o poder de polícia, o consentimento, a fiscalização e a sanção. Tá? Beleza? Então é isso, né? Não, minto, ainda falta esses atributos específicos, tá? Tô fazendo num tempo bom, hein? Tempo bom. Toma cuidado que o próximo slide... Toma cuidado, não. Fique atento que o próximo slide é print, merece print. Qualquer coisa baixa aí também em PDF, mas merece um print aí para guardar a imagem aí bem da forma como você estuda, como você organiza seu material dentro do seu celular. Muito importante, né? Porque o uso do celular não é só para ficar rodando assim, né? Vendo aquelas fotinhas, né? Não é para isso. A discricionariedade da administração pública é margem de liberdade, ela decide onde vai atuar, quando vai atuar. E, por exemplo, a blitz, fazer blitz aqui, né? Vou lá no supermercado, né, dessa grande rede em tal dia e tal hora, né? Quando eu escolhi, eu escolho. Quando eu posso escolher, eu escolho. A administração pública diz isso, eu escolho, né? Até porque se ela avisar com antecedência, né, a fiscalização se frustra. Né? Chega lá, fiscalização sanitária, o PROCON, observa se está tudo sendo cumprido dentro das normas sanitárias, né? Se estão respeitando as normas do consumidor, e essa discricionariedade, essa margem de liberdade quando atuar é típica do poder de polícia. Tá? A auto-executoriedade também é típico, eles não vão pedir uma autorização do judiciário, o PROCON vai pedir uma autorização do judiciário
para ir nessa rede de supermercado e fazer a fiscalização. Não, ela também não vai pedir autorização do Poder Judiciário para apreender carne estragada que está sendo vendida para o consumidor. Até porque, quando sair a ordem judicial para apreensão, já era. A carne já está no bucho de alguém e alguém já passou mal. Beleza? Então, é auto-executável o poder de polícia dentro dos termos da lei, lógico. Tá? Por exemplo, estacionou em local proibido, a lei diz, pode remover. A lei não vai dizer retenha o veículo. Não, a lei vai dizer remova. Tá? Então, é mais ou menos isso. A lei vai estipular quais são as sanções, etc., e o que vai fazer, quais são os atos materiais da administração. Vai apreender, vai remover, né? E isso não precisa de autorização do judiciário. Tá? A coercibilidade, né? Que é emprego de força. Tá? A gente vai fazer uma atitude coercitiva, né? Vai fazer uma remoção com força, né? Uso de força, vai demolir, né? Com uso de força, tá? Isso é coercibilidade, né? Tem muito a ver com a autoexecutoriedade ou com a tal da imperatividade. Só que um detalhe, falou em judiciário, pedir autorização do judiciário, não pedir, né? No caso aqui não pedir autorização do judiciário, a gente foca que é a autoexecutoriedade. O que acontece? A doutrina divide, às vezes, a autoexecutoriedade em outros dois termos, não convém falar disso agora. Tá? Mas a autoexecutoriedade linka, correlaciona com a desnecessidade de pedir autorização judiciária. Coercibilidade é coercitivo, força, né? Vai empregar força. Né? Pode isso dentro dos termos da lei, logicamente. Tá? Então vamos aí para o nosso último slide. Tá aí, ó. Bata print aí, se não tiver a imagem legal, faz o seguinte, baixa o PDF. Tá? Eu sei, eu fiz um resumo para vocês especial de uma folha. Tá aí, tudo numa folha só. Tudo numa folha só, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado. Foi rápido, né? Foi para isso, tá? Que a gente fez, de ser rápido assim mesmo, porque a revisão. Fiquem com Deus. Até a próxima. Né? Assistam meus outros vídeos de poderes administrativos, os outros dois. E estudem. Beijão do Leleco.